Olá, pessoal, bem-vindos à Cron TV, bem-vindo ao Sexto Sentido. Estou aqui com a nossa querida Sônia Rinaldi, presidente do Instituto Internacional de Transcomunicação Instrumental, pesquisadora há mais de 30 anos, é uma cientista que está inovando a questão de vida sobre morte e trazendo comprovações extremamente sérias. Tudo bem, Soninha? Como vai você? Tudo bom, tudo bem essa semana, trabalhando bastante, né, que é o que nos resta nessa pandemia, né, Claro. então trabalhando bastante, rendendo bastante trabalho, está indo tudo muito bom. Quero mandar um beijo para o pessoal da TV Mundi, da Demais TV, que está plugadinho aí, compartilhando esses vídeos com a gente. Gratidão ao pessoal que está nos assistindo também. Uma honra enorme estar com Sônia Rinaldi e com vocês toda semana, trazendo esse trabalho maravilhoso que vocês precisam conhecer, porque é uma cientista brasileira que está fazendo isso e que nos causa muito orgulho. Sônia, antes de começar o programa, eu já tenho uma pergunta para você de internautas aí. Aliás, na verdade, eu recebi mais de 1.000 e-mails. É claro que eu não Nossa, consigo abrir todos, mas eu peguei uma que eu achei bastante, não que as outras não sejam interessantes, mas essa é uma coisa que todo mundo quer saber. Nas suas captações de vozes aí com os falecidos, você já teve notícia de que algum deles iria reencarnar, iria retornar? Conta pra gente essa história, Sonia, se você tem uma história, você deve ter olha, muitas, né? sim, isso já aconteceu pelo menos umas duas vezes, a gente soube que a pessoa ia ter um bebê e quem era, né, por exemplo, uma dessas vezes foi uma amiga minha, cujo marido, olha só como o negócio é complicado. O marido tinha feito vasectomia. Ele não poderia ter filho. E pois ela engravidou. Aí é claro que todo mundo, né, vai falar, vai logo imaginar, né, que pulou a cerca, né? Mas Mas acontece, né, de realmente a também. vasectomia também Mas, falhar, né? exato. E aí foi, talvez aquela chance uma em 100 mil, ela engravidou. E, e até o marido é militar, quer dizer, aquele bem linha dura, né? Então, foi assim, uma coisa meio enroscada, né? Mas, enfim. E antes, uns 6 meses antes dela engravidar, numa gravação, o irmão dela, que tinha até sido a razão porque ela me procurou e tal, e a gente fez amizade e tudo, o irmão dela tinha falecido afogado. Tá? Ele faleceu adolescente. E ela sempre ficou com aquela coisa assim de saber notícias do irmão e tudo mais. E aí, numa gravação, deram o nome do irmão dela e dizendo que ele iria reencarnar. E aí foi que eu soube que o marido tinha feito vasectomia, né? Bom, sei lá, né? Então, de repente, deve ter algum engano, né? Pois foi que mais um tempo adiante ela acabou engravidando e foi tudo bem e tal e tal. E uma coisa assim que chamou a atenção, que em princípio se sabia que era o irmão dela retornando, né? Aí uma coisa assim muito peculiar é que na hora da criança tomar banho era um escândalo que o quarteirão ficava sabendo que era a criança ia tomar banho. Então, era aquela coisa de. Porque ele morreu afogado, Sim. então o negócio de jogar. Punha água na cabeça, o bebê chorava, sabe, com os pulmões a toda. Então, era uma coisa assim que chamava muito atenção, né? E então, aparentemente, esse filho, né, era mesmo a encarnação do irmão, conforme eles tinham previsto. E uma outra coisa também que uma vez achei muito interessante que abordaram sobre reencarnação foi o seguinte: naquela época eu estava fazendo muito telefonema e eu tinha inventado um jeito de a pessoa poder telefonar usando o Uhum. telefone normal e, se eu não me engano, eu colocava um microfone no bocal de forma que a gente podia ouvir as perguntas, ouvir a pessoa. E aí, numa gravação com a Espanha, me lembro desse detalhe, tinha um amigo lá, e a gente foi fazer uma gravação lá com ele,
E assim, europeu normalmente gosta muito de pergunta metafísica, meio filosófica, até porque, se eu não me engano, ele nem tinha perdido ninguém, mas ele tinha, assim, interesse em saber sobre reencarnação, sobre o pós-morte, enfim. E aí ele colocou uma pergunta que eu me lembro que foi tão curioso, porque ele falou muito, sabe, na pergunta dele, em espanhol mesmo, e ele falou alguma coisa assim: eu gostaria de saber se a reencarnação é verdadeira, como que a gente pode saber mais? Enfim, fez uma baita de uma pergunta bem longa. E aí a resposta veio tão, parecendo um carimbo, assim, sabe? Veio assim, na verdade ele perguntou se a reencarnação era verdade, se era verdade, né? Se existia a reencarnação. E aí a pergunta era, a resposta foi simples, direta, objetiva e curta. É o que conserta. Eu achei brilhante, porque ele fez uma baita de uma pergunta enorme sobre reencarnação, querendo saber todos os mistérios da reencarnação, e eles foram assim, sabe, tão simplificou tanto, foi uma síntese, é o que conserta. Então, eu achei que, sabe, achei esse caso, assim, muito interessante. E teve outros casos também que a gente soube de pessoas que que iriam reencarnar, então é muito curioso isso, mas existe sim, pode ficar, pode ter Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, porque a transcomunicação já deixa claro que a vida continua, né? Que isso aqui é como é apenas um cenário, né? Para que a gente aprenda. Não é uma escola de dívidas, eu acredito, mas uma escola de aprendizado. E a transcomunicação deixa isso bem claro. Só quem participa, como eu, graças a Deus, participei e participo e curto esse trabalho, e as pessoas que estão no IPAT, que sabem que isso é fato e isso tem que ser levado para o mundo. Sonia, eu sei que você tem muita coisa para mostrar hoje. Conta para a gente o que você trouxe para a gente hoje. Sim, vamos ver mais algumas transimagens, assim a gente vai conversando aí sobre esses casos. Então, vamos pedir para a Cristiane colocar aí para a gente, ela é a nossa super guia, a nossa auxiliar preferida. Então, aí eu acho que saiu do lugar o quadradinho vermelho, que na verdade não, precisa ajeitar bem os olhos para achar a figurinha, agora que eu estou percebendo. Ó, esse caso aqui foi o seguinte, temos uma amiga que, por sinal, é quem cuida do nosso Facebook, a Rosana, e eu fiz uma gravação com ela. E foi, assim, muito interessante, porque eu queria fazer um teste de uma invenção das minhas maluquices lá, e eu pedi para ela segurar uma foto de quem que ela quisesse, no caso ela escolheu a mãe, que foi essa foto aqui embaixo, né, e essa foto do lado esquerdo, essa é a mãe dela falecida, e ela, a Rosana, ela está ouvindo aí. Está dizendo que é a mãe dela. Exatamente, o errou. Então, inclusive a Rosana, além do Facebook, na verdade, ela me ajuda com outras coisas também. Ela é uma voluntária que está conosco, sei lá, acho que há uns 10 anos, nem sei. E aí, foi assim, super show, porque a mãe dela, dona Linda, né, então a ideia era a seguinte, eu pedi para Rosana segurar uma foto de quem ela quisesse, assim, diante da câmera, da webcam dela, que nem nós estamos falando agora, né, e aí a ideia era que essa foto passaria por efeitos de transfiguração e viraria, enfim, traria alguma coisa diferente daquilo que era a foto. E dito e feito, a senhora mãe dela apareceu em várias imagens muito interessantes e muito diferentes da foto. Uma delas é essa que a gente está vendo aqui à direita, onde a gente vê ela muito mais nova, tipo assim, quase como quando ela era adolescente, e é óbvio que a Rosana não tem essa foto, isso que é um referencial importante, porque as pessoas, às vezes, não entendem da tecnologia que está sendo usada, e, sabe, vão falar assim, usou uma foto,
babaquice isso, entendeu? Porque a foto é um referencial para o outro lado, mas o que aparece não tem nada a ver com a foto. Isso é um negócio, assim, bem interessante. E acho que nós temos mais alguma da Dona Linda, vamos ver. Ainda, ó, a Dona Linda. E aqui, olha como ela apareceu. Nota que na foto, que foi a única Nossa, que legal. que não mostrou, né? Nota que a Dona Linda é sorridente e tal, mas nota que numa das imagens ela está com a boca fechada e na outra bem mais aberta. Não, é muito fantástico. Fala sério, né? É impressionante. Inclusive, muito bacana. esse sorrisão é a cara da Rosana também, né? Na verdade, ela Nossa, também que é bacana. uma pessoa muito dada, muito assim. E ela falou: Nossa, mas é a minha mãe, porque a mãe dela era assim, tinha, sabe, esse espírito de sorrir, de brincar, sabe? Jovem, Então, né? Muito jovem. exato, foi muito legal. Alegre. E acho que Ai, tem que mais maravilha. uma ainda. Vamos ver. Eu nem sei o que eu mando. Então, ainda, veja, sobre o caso ainda da Rosana, ela segurando a Uhum. foto, apareceu essa senhora que custou para ela um pouco, ela passou uns dias assim, puxa, me lembra alguém, e ela não conseguia lembrar, porque era uma lembrança assim, muito antiga, muito... daí ela foi fuçar nas fotos e viu que era a avó dela. Então, veja, Olha ela que legal. mandou a foto da avó, e a avó, obviamente, muito mais refeita, né, mais bonitona, não como quando faleceu, e então esse caso da Rosana, que por sinal está numa das nossas revistas, o caso inteiro dela, acho que tem quase umas 60 páginas, de tanta coisa assim que aconteceu. E o irmão dela apareceu, e, nossa, foi uma loucura aquele dia. E aí ia Que ser essa bacana. aparição da E avó. presente, né? É um presente, né? Imagina você ter perdido sua mãe e você ter esse. Eu acho um verdadeiro presente do alto, sabe? Seja lá Com como certeza. ser bom Deus, mas é maravilhoso, né? Essa forma que você consegue captar essas imagens, né? E Eu acho a fantástico. Rosana já nos conhece bem assim o nosso trabalho, acompanha faz tempo, né? E claro, ela ficou, como ela disse, eu fiquei sem palavras, né? Porque eu pedi Maravilhoso. depois do caso todo, eu pedi na última página, eu sempre peço a opinião da pessoa, né, que participou. Uhum. E eu falei, escreve aí alguma coisa e me manda, né, do que você achou. E ela falou, olha, eu estou sem palavras porque, sabe, ver a mãe dela, É claro, é maravilhoso, né? muito Ainda especial, mais mãe, né? Que é uma ligação tão primordial, tão forte com a sim, gente, né? Assim? com certeza. Sabe, a forma que a mãe se expressou, né, apareceu o Bacana. irmão, nossa, foi assim super show. Então, e eu fico assim muito, eu sempre digo assim que na verdade, eu acho que eu sou a mais privilegiada de todos, porque eu participo dessa alegria, né? Então, para mim, eu também ganho, né? Eu também fico feliz com os resultados. E assim, muitas vezes muito surpresa com o esforço do outro lado, sabe? Para gerar essas imagens, para transmitir, para aprimorar a tecnologia. Olha, é muito esforço por parte deles. Mas também é uma confiança enorme, né? Em você que eles têm, porque você faz jus a essa confiança, né, Soné? Eu acho Na que verdade, a relação com o extrafísico é uma relação de confiança. Você é uma pessoa ética, muito correta, te conheço anos a fio, né? Então, assim, você tem todos esses atributos evolutivos aí que poucas pessoas nos meios religiosos têm. Eu falo isso porque eu pesquiso, não é desmerecendo ninguém absolutamente, mas a gente às vezes vê que uma pessoa que não tem uma religião, que está ligada à ciência, é muito mais plugado em espiritualidade do que quem fica falando só em religião, entendeu? não, com certeza. Na verdade, assim, eu não acho que, sinceramente, eu não acho que eu faço nada demais, eu só acho que eu faço o que eu tenho que fazer, né? Eu acho que a gente vem para cá com um trabalho, uma guia, uma linha mestra, né, de tarefa, e penso que sempre, eu noto assim, que, na verdade, eles têm sempre o plano B, C, D, né? Porque é sempre possível que a pessoa que encarnou, que veio fazer algum trabalho para eles,
que no final ela pise no tomate, né? Isso é uma possibilidade. Então, é claro que ele tem sempre o plano B. Então, por exemplo, está no meu direito, por exemplo, amanhã falar, cansei, não vou fazer mais, vou fazer outra coisa agora. É problema meu, sabe, é um compromisso que eu estou deixando de lado e pelo qual eu vou responder, mas eu tenho esse direito, né? Então, mas olha, desculpa te cortar, pelo que eu conheço Sônia Rinaldi, ela é um epicentro, né? E epicentros como você não desistem tão fácil, leva a bordoada de tudo quanto é lado, já levou, porque eu sei, né, que não é fácil, a gente está falando a verdade e as pessoas querendo, né, falar que não é verdade, e pessoas que nunca participaram, que nunca fizeram experimento, entram num julgamento assim, totalmente a priorístico, e você aí está em pé mostrando a verdade. Isso que é mais fascinante, mais maravilhoso. São poucas pessoas que são como você, Sônia. Então, na verdade, Cris, eu acho que no passado até me importava, talvez porque eu não tinha tanta segurança, sei lá, era mais nova, eu me importava quando alguém fazia crítica, por exemplo, nunca esqueço que há muitos anos atrás, sei lá, logo que eu comecei, acho que uns 25 anos atrás, num jornal espírita, um cara todo, sabe, cheio da sabedoria, que não sabia nada, ele mencionou que tudo isso, a transcomunicação não passava de fantasias da Sônia Rinaldi. Sabe, eu fiquei bem abatida, fiquei chateada, porque, sabe, a gente nunca ganhou nada com isso, né? E aí eu fico pensando, hoje, que ele já partiu, né? Pensando, eu queria hoje dar de cara com ele e mostrar o que a gente evoluiu e falar, poxa, tem certeza mesmo que era fantasia, né? Sabe, mas hoje já, eu nem discuto, entendeu? Hoje eu não perco não tempo. vale a pena, sabe? Uma coisa que é fato é fato. Contra fatos não tem argumentos. O que você mostra é fatos. Quem participa sabe que é fato. Sônia, eu já pesquisei todo o meio metafísico, espiritualista, eu estive na transcomunicação muito junto com você, fazendo um monte de experimento. Não tem argumento para isso, sabe? Quando a pessoa fala para mim, não, isso não é verdade, então prova que não é. Eu provo que é, porque a gente pega as imagens do nada, aparece do nada, você sabe disso. Como eles têm essa tecnologia que a gente não sabe, né? Eu acho que você tem que ser mais boazinha e você até responde e fala para a pessoa ir pesquisar. Eu acho que eu já nem respondo, entendeu? Acho que você está certo, você está certo. O epicentro já não se importa mais. É que você é epicentro. Eu ainda sou uma mera aprendiz da transcomunicação, mas eu fico tão feliz de saber como ela cresce dia a dia, como você nesse trabalho está crescendo, trazendo toda essa inovação. Isso é uma inovação para o planeta Terra. Para que mostre que não é necessário uma religião para você ter contato com eles, né? Isso exatamente. É legal. E eu acho até, na verdade, eu estou assim meio tipo medindo o que está para acontecer, e isso me dá mais impressão de que alguma coisa vai acontecer, justamente a súbita evolução que a gente está vendo assim, nesse tipo de trabalho. Então, você percebe que eles estão cada vez mais próximos, com mais interesse e com mais, digamos, autorização para poder trazer coisa para cá. E isso, claro, nos levanta a anteninha de alerta, né? Porque por que estão fazendo isso? Né? Então, está com uma cara assim de que alguma coisa está para acontecer. E, obviamente, a gente não sabe nem quando, nem... eu também acho. Mas é muito evidente isso, sabe? Coisas assim que acontecem agora, realmente quase levou uns 30 anos para acontecer. E, de repente, tudo acontece, sabe? Então, eu acho que eles também precisavam, digamos, solidificar uma confiança, porque a coisa mais comum que a gente nota é assim, a pessoa começa hoje a fazer gravação, daí ela ouve um murmúrio que ela entende como olá, e ela, no dia seguinte, faz um site em homenagem a ela mesma e sai publicando. É muito... Eu falo, meu Deus, como ela sofre. Na verdade, tem muito egão siderado, né, no meio aí, né? Tem muito egão siderado, entendeu? Então, assim, trabalhos sérios são para poucos. A gente percebe, assim, que para fazer esse trabalho que você faz, exige muito tempo, muita disciplina, você é uma pessoa muito disciplinada, e penso claramente que é a ciência que vai fazer essa inovação, como você está aí dentro da ciência. Não adianta as pessoas quererem... falando em ciência, eu tenho uma pergunta.
Cris, coloca a gente em tela cheia, que eu tenho uma pergunta de internauta aí para Sonia Rinaldi. Soninha, a Cris deve estar... Soninha, Oi. eu posso fazer uma pergunta de um internauta aqui para você? Ah, manda bala. Deixa eu ver aqui. O internauta perguntou assim que diz que ele é kardecista e ele tem alguns livros que ele lê que ele acha assim muito romantizado. Ele pergunta a sua opinião, que já foi espírita e que está no meio científico, conversando, né, direto com os falecidos, se realmente do que se fala é fato ou tem muito perfume do médium nas coisas. Bom, aí depende de quem ele está falando, né? Se, por exemplo, se ele estiver falando de médiums sérios, que obviamente a gente conta nos dedos da mão só, né? Por exemplo, o Chico Xavier, o Divaldo e tal, apesar do floreado, eu tenho certeza que aquilo lá tudo é verdadeiro. Apesar que, claro, eu penso que o Chico Xavier, digamos, claro, é verdade, mas da forma romanceada, da forma light, que fazia parte daquela personalidade dele, porque eu acho que o médium, por mais inconsciente que seja, eu acho que ele vai com as características pessoais, né? E as publicações dele realmente informam coisas que a gente hoje constata pelas imagens. Então, digamos, no tempo do Chico era só texto, hoje a gente tem a voz, hoje a gente tem a imagem, e eu tenho certeza que nós estamos um pouco a caminho agora, inclusive os últimos testes que eu fiz, para trazer as imagens em movimento. Eu acho que isso é um momento anterior a depois eles poderem fazer uma conexão direta, entende? Então, houve, claro, uma evolução muito grande, mas o conteúdo, me parece, digamos, o conteúdo básico, me parece verdadeiro, apesar dos floreados. Eu acho que Tirando o outro... o perfume do médium, né, o conteúdo em si é verdade. Exatamente, tá. Eu acho que muita coisa, assim, digamos, o cerne da coisa é aquilo mesmo, mas a forma... vou te dar um exemplo. Outro dia, eu estava vendo uma apresentação do Divaldo, de quem, aliás, gosto muito, tenho muita admiração. Ele ia falar sobre a transição planetária, tá? Olha, eu fiquei bem atenta, e como a gente, mais ou menos, tem uma ideia, né, do que se supõe que pode acontecer, eu percebi que nas entrelinhas ele falava exatamente aquilo. Só que, da forma que ele se expôs, a transição planetária seria uma bênção maravilhosa. Ele só não disse, aliás, disse, só que ninguém iria perceber nas entrelinhas que para você chegar do outro lado do abismo, tinha o abismo para atravessar. É um parto, né? É um parto, né? Exatamente, sabe? Então, ele falou a verdade, só que de uma forma tão doce, tão assim, sutil, que com certeza todo mundo deve ter falado, oba, que bom, que nós vamos ter a transição. Só que ele não falou que para chegar do outro lado o negócio tem um preço, né? Mas é próprio dos médiums, inclusive médiums ótimos como ele, como o Chico e tal, fazer eu acho que faz parte da personalidade deles, essa delicadeza, sabe? Acho que é Sim. isso. Sônia, você já conversou com alguém que estava no umbral? Veja, eu acho que aí que tá. A gente tem que considerar que hoje, por exemplo, que eu acredito que deva ter mudado do passado para hoje, a tecnologia e a forma que eles conseguem transmitir e tal e tal. Hoje, eu calculo que as comunicações, pela qualidade, pela capacidade que eles demonstram de dominar essa tecnologia, não dá para isso ser feito, digamos, localmente. Não é um cara que está passando por aqui, transitando por acaso aqui no quarteirão, e de repente ele veio aqui e falou, um cara desocupado. Não, eu imagino que, ao contrário, essas transmissões que a gente obtém hoje vêm de estação poderosa. Nem vou citar a Globo como referência, porque a Globo hoje está super mal cotada, né? Mas seria assim, são estações cheias de equipamentos, cheias de técnicos, cheias de cientistas, inventores,
que estão trabalhando em função da comunicação com a Terra, né? Então, quando a gente fala em umbral, a gente estaria falando, eu penso, dos desocupados, do cara que está sofrendo. E esse umbral não tem acesso a falar através de uma transmissora como a que eles têm, né? Deve ser tudo bloqueado, muita segurança, né? Porque lá dentro tem gênios trabalhando, que a gente sabe, que estão buscando aperfeiçoar a comunicação conosco. Isso, para eles, também é um trabalho muito nobre, uma coisa muito importante. Eles não podem deixar um cara que está no umbral lá, né, no desocupado, desempregado, ir para lá para fazer alguma gracinha. Eu nunca recebi, nunca gravei nenhuma Também gracinha. Não. Mas Também eu sei não. que gravam, mas não é de estação, esse que é o diferencial, né? Do local, né? Tem mais alguma imagem para mostrar, Soninha? Vamos lá, tem sim. Vamos ver o que a Cristiane vai pôr aí para nós. Essa foi a aparição do irmão da Rosana, que ficou Que legal. Então, ela até mandou depois essa foto do irmão dela, Uhum. e que era uma pessoa para ela muito querida, e ele apareceu com o bigodinho e tudo. Que maravilha, não é? Que alento que é isso, né, Sônia? Que bacana, né? Eu vejo como um presente do universo para a gente, viu? Agora, eu acho assim, para isso que o outro lado trabalha também, né, para melhorar essas transmissões, claro, na verdade, tem por trás disso, eles desenvolverem uma tecnologia, eu tenho certeza que cada gravação para eles é um aprendizado. Eu fico imaginando que depois que eu gravo tal, né, às vezes eu gravo num dia e começo a ver no outro, porque às vezes é muita coisa, eu já estou meio cansada. E daí, quando eu começo a olhar, por exemplo, as imagens, eu tenho certeza que eles estão acompanhando para ver o que deu certo, onde falhou, sabe, para eles corrigirem, né? Então, é todo um trabalho, digamos, 24 horas por dia, né? E claro que o objetivo deles não é só atender meia dúzia de pessoas, ou 10, ou 15, ou 20, mas eu acho que é mesmo trazer evidências para mais adiante se poder comprovar o pós-morte, né, a sobrevivência após a morte, e isso ser uma verdade universal. Não antes de, claro, ter embates enormes contra as religiões que mentem, né, porque elas não têm evidências, mas a ciência vai ser realmente a nossa muleta, vamos dizer, vai ser onde a gente vai poder se respaldar. E aí a gente entra naquele negócio assim, a ciência vai dizer que o pós-morte é uma realidade, e aí, claro, as religiões vão ficar se debatendo, né? Por que não, por que não, por que não, porque na Bíblia não disse, porque no Alcorão não disse, porque não sei lá onde não disse, e aí tudo bem, deixa o pessoal brigar à vontade, até que, de repente, a ciência vai mostrar por A mais B, e aí estamos conversados, né? Mas é isso aí. Assim, o Chico Xavier falava isso, né? Que a espiritualidade vem, abre uma picada. Aí chega a ciência, passa por cima e abre uma estrada. Esse é o papel do Sônia Rinaldi. Palavras do seu Chico Xavier, que eu li todos os livros dele. Então ele já sabia que era a ciência que ia mostrar isso. Até porque a função de Kardec não era que o próprio espiritismo fosse uma religião, né, Sônia? Mas sim que fosse uma ciência, né? Exato, Mais alguma coisa para mostrar aí, Soninha? Vamos lá, tem mais alguma coisa assim? Cristiane, mostra aí. Oba. A gente vai mostrar essas aparições que a gente não sabe de onde que aparece, a gente não reconhece, né? Então, essa moça, por exemplo, até hoje ela não foi identificada, a gente acabou compondo, até foi a Rosana que fez isso para mim, eu pedi para a Rosana caçar das nossas mais de 60 revistas, caçar todos os desconhecidos e juntamos numa publicação só, de forma que muitas mães aí pelo mundo acabam olhando e identificando o filho, a filha, a mãe, enfim. Então, essa é uma das fotos que estão lá na publicação dos desconhecidos, e até hoje essa moça ainda não foi identificada. E é legal você mostrar, porque de repente, né, pode estar aqui no Brasil, nesse meio, nada é por acaso, né? Com certeza. Essa outra também, você vê uma moça,
É interessante porque tem, assim, características bem específicas, né? Ela é bem diferente da outra. Você vê, essa tem lábios mais grossos, ela parece, inclusive, de perto, assim, ela parece ter olhos claros, cabelo bem escuro. Então, é bem interessante. E essa também faz parte dos desconhecidos. Acho que Nossa, que temos mais bacana. alguma. Essa aqui, eu acho uma foto, assim, uma transimagem muito preciosa, porque por causa digamos, da tecnologia que foi usada. Eu acabei chamando essa transimagem, assim, eu que chamei, não tem nada a ver com o Rembrandt, mas me lembra aquelas pinturas antigas, né, daqueles Demais. pintores franceses, e essa, particularmente, eu chamei de O Homem Comendo a Cereja, porque você nota que ele está com a mão e alguma coisa pequena, que parece uma cereja, né, e a separação das cores, os olhos dele é meio cor de mel, então, sabe, essa Bastante. tecnologia toda, sabe, para trazer um desconhecido, então é um negócio, assim, muito impressionante, eu acho. Ah, demais, demais. Sensacional mesmo. Olha aí que nitidez, né? Ainda preciso fazer uns ETs aqui para você, que você gosta. Ah, eu Esse, gosto. eu sei. Então, esse rapaz apareceu projetado sobre um tecido. Essa é uma técnica mais antiga que eu usava, tem menos detalhes, mas tudo faz parte aí da carreira, né, dos avanços, e, na verdade, eu sempre deixo muito claro que, na verdade, não sou eu, né, os avanços Claro. tecnológicos é do outro lado, eles é que vão melhorando a forma de nos acessar. Então, essa é a coisa mais anterior, mas também é um que faz parte Nossa, dos sensacional. Muito nítido, né? Muito nítido. acho Muito que tem legal. alguma coisa. Vamos mostrar a última, Soninha. E semana que Vamos vem quero Sônia Rinaldi. Olha aqui mais um. Você Parece vê essa jovem esse, também? né? Então, mais uma pessoa aí que está no rol dos desconhecidos e que a gente torce até para algum Alguém parente identificou. identificar, porque, claro, a pessoa tem uma baita surpresa, né? Nossa, Imagina, que legal, né? muitos meninos e moças têm sido identificadas, então, claro, para a mãe, imagina a surpresa, de repente abre lá e vê o filho, né? É um presente, né? Saber que não acaba, que continua, ter essa certeza, né? E esse é o Com papel de certeza. Sônia Rinaldi, né? Trazer com todo esse epicentrismo aí, né? Esse furacão chamado Sônia Rinaldi aí está trazendo essa inovação para o planeta, não é só para o Brasil, não. Pena que ela recebe só ajuda de fora, né? Porque aqui no Brasil o pessoal realmente não colabora muito. Mas, Soninha, antes de terminar, a gente está nos nossos momentos finais, eu tenho mais uma perguntinha para fazer, Vamos porque eu lá. não posso deixar de fazer, porque senão eles vão me matar. O pessoal me manda as perguntas assim, do seu ponto de vista, no seu interessante ponto de vista, quando as pessoas morrem, elas se veem libertas ou elas têm ainda a dor da separação, como se é dito no Espiritismo? Eu estou perguntando isso porque várias pessoas aqui perderam pessoas de Covid, né? E viram que foi bastante sofrido a morte. E eles me perguntaram: será que eles continuaram sofrendo do lado de lá? Porque a gente não conseguiu ter contato, queríamos saber como foi. Teve uma amiga minha que perdeu também a irmã aí, com 34, 35 anos. Então, Cris, olha, veja uma coisa, claro, cada caso é um caso, a gente não vai poder falar que isso é uma lei, mas o que eu acho é o seguinte, como o nosso lado ainda é tão despreparado para saber dessa realidade, é despreparado para aceitar que a pessoa parta, e a pessoa que partiu tem dificuldade em aceitar que partiu, porque sabe, é um pouco, é isso que eu falei da floreação que muitas vezes alguns médios fazem, porque na visão, por exemplo, do Chico, é tudo muito bonito lá, mas eu não posso imaginar que uma pessoa que estava bem na família, tal, do nada ela acorda, e onde é que eu estou? É Onde difícil, está a hein? minha mãe? Onde está o meu cachorro? Onde que está, sabe? Não, é impossível que a pessoa chegue lá batendo palmas. Eu penso que fisicamente, vamos dizer, sim, parece que existe um alívio, parece que o nosso corpo parece que é pesado, qualquer coisa assim, que que quando a gente sai, há um bem-estar, vamos dizer assim, físico, né?
mas tem o lado emocional da coisa que vai pesar. E a gente não pode ignorar isso. Esse é um dos motivos pelo qual a gente tem que trabalhar para essa disseminação desse conhecimento do pós-vida, porque eu acho que isso prepara as pessoas para a perda. Eu já perdi, né? Você acompanhou de perto, eu perdi meu marido, né? Depois o papai, depois a mamãe, e não vou dizer, não sofri. Claro, não tem como você não sofrer, mas a minha certeza, a minha convicção é tanta de que eles vão me receber um dia, que na verdade, é tudo muito temporário, então a sua força, a sua visão é outra. E eu tenho certeza que eles também, porque me ouviam muito, e talvez porque possam também falar comigo, para eles também é um alívio, né? Nossa! Entender esse fluxo natural de que a gente vem, mas a gente vai, a gente vem, a gente vai, e todo mundo vai, sabe? Porque como as outras religiões vêm lá com aquelas mentiras, o que acontece? A pessoa fica achando que isso aqui é tudo que existe, viver na Terra é tudo que existe. E, na verdade, não é isso, sabe? Então, eu acho que, claro que o Espiritismo fez e faz tem uma boa importância nessa preparação, mas eu acho que ainda vem chegando ainda conhecimentos novos que vão, digamos, aclarar mais e trazer mais evidências para essa geração nova aí da informática, né? Essa vai ser a linguagem que o outro lado vai utilizar, que é justamente a transcomunicação. Então, acho que sim, eu acho que há uma certa, sabe, inquietação quando a pessoa parte, não vou dizer, eu não acho que a pessoa chega lá feliz por causa justamente da visão que a gente tem estando do lado de cá. Eu acho que não muda muito, você só é transferido, né? A emoção é a mesma, né? De quem vai, de quem parte. Né? É difícil para ambas as partes, né, Sonia? Exatamente, quer dizer, é claro que aí entra as religiões lá para passar a mão na cabeça e falar meia dúzia de mentiras, que a pessoa vai ficar do outro lado, vai ficar bem, mas imagina você partindo, vamos por uns 32 anos e deixando 3 filhos aqui. Nossa, é difícil, difícil. Entendeu? Quer dizer, não tem como. Agora, cabe, o dia que as pessoas tiverem mais compreensão, dar força para aquele que partiu e aliviar, não somar mais dor ainda pela própria dor da pessoa que está aqui do lado de cá. Isso é uma coisa que eu tenho tentado passar para as pessoas, que às vezes me contacta, tal, porque eu perdi meu pai há 4 anos, todos os dias eu choro. Sinceramente, eu falo, acho que você não gostava do seu pai, porque imagina, se ponha no lugar dele, perturba, né? Chorando, pelo amor de Deus, quer dizer, você está tirando a paz que ele poderia ter, sabe? Então, as pessoas, às vezes, acham que chorar é uma manifestação de amor. Elas teriam que aprender que a manifestação de amor é você engolir e dar força para a pessoa seguir. Libertar, né? Libertar. Amar também é libertar, né? Renunciar. Exatamente. Saber que tudo é temporário, né? Exatamente. Bom, Sonia, semana que vem, Sônia Rinaldi aqui, esse programa é dela, é do IPAT, e Sônia Rinaldi vai trazer muito mais para que vocês conheçam que essa mulher é maravilhosa. Ela está cientificando esse evento e está deixando uma marca luminosa no nosso planeta. Gratidão, Sonia. Quer deixar sua mensagem final? Pode deixar. Um abraço para todos. Convido para conhecer o nosso Face, que a Rosana está aí nos ouvindo hoje, ela que cuida, e uma amigona minha muito querida. E convidar para conhecer o nosso trabalho. Lá tem um monte de artigos, um monte de casos. Passa o site aí, Sônia. Passa o site. O do Brasil é www.ipati.org. Às vezes a pessoa acha que tem que ter o .com.br. Não, o nosso não tem, é só .org, mais nada. Sonia, gratidão. Estamos aí em cima dos nossos horários. Um beijo no coração. A você que nos ouve, que nos assiste, um grande abraço, um grande beijo. Fica plugadinho aí, porque Sônia Rinaldi vai trazer muito mais conhecimento para que a gente se liberte, para a gente aprender a se libertar. E conhecimento libertador. Olha aí, Sonia.
Vem com a gente nessa jornada, pessoal. Gratidão, Soninha. Gratidão, pessoal. Até o próximo Sexto Sentido. Vem com a gente.